Então, quando eu cheguei na igreja, na verdade a minha história com a igreja começa antes de eu chegar na igreja, né? Porque as minhas irmãs, a Sandra e a Bruna, entraram para Despertar antes de mim, né? E nunca me forçaram, vamos dizer assim, a entrar também, mas sempre com convites. Então eu já tinha vindo em alguns cultos. Mas quando eu cheguei na igreja, eu estava passando por um momento mais difícil da minha vida. Mais difícil mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tudo. Foi o momento mais difícil da minha vida. E na igreja, com as pessoas da igreja, com as pessoas da minha família, eu consegui passar por esse momento como eu nunca pensei que eu fosse conseguir passar, ou alguém. A Bruna, minha irmã, ela falou até essa semana para mim ainda que, assim, Bia, não sei como tu conseguiu. E aí a gente se olhou e disse, na verdade a gente sabe, né? Foi Deus. Não tem outra explicação, simplesmente não tem outra explicação. Quando eu cheguei aqui, eu estava destruída. E eu só consegui me erguer de novo e melhor do que antes. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Porque de noite, quando não tinha ninguém comigo, só eu e os meus pensamentos e eu chorando, era Deus que me fazia pensar nas coisas boas que ainda estavam por vir. Porque eu estava grávida de 5 meses, com uma filha de 10 anos, sem marido, sem casa. E eu tinha Deus, tinha minha família, tinha vocês da Igreja Despertar. Eu cheguei na igreja quando eu estava tendo um turbilhão de coisas na minha vida. Foi mais ou menos assim. Estava lidando com doença na família, estava com problemas com a minha irmã. E aí eu me lembro direitinho, eram umas 15:08, eu liguei para a Letícia. Lê, tu vai na igreja hoje? De tanto ela me convidar. Diz ela, vou. Eu disse, eu quero ir junto, eu quero conhecer. E eu fui. E desde aquele dia eu não quis mais sair, porque foi muito acolhedor. Eu já conhecia muita gente que estava ali, da época quando eu ia com a minha avó. Então, foi uma experiência muito boa. Eu conheci a Igreja Despertar através do Projeto DK, onde meus filhos frequentam. No começo do ano passado, meu filho mais velho, Wesley, ele queria desistir do projeto. Como eu sabia que era o melhor lugar para ele estar, eu fiz um combinado com ele, de que se ele não desistisse do projeto, eu começaria a frequentar os cultos, pelo menos 2 domingos por mês. Então, eu fui até a igreja, conheci os novos professores dele, que são o Sorriso e o nosso pastor Maurício. Minha vida na época estava bem conturbada, a gente estava com bastante problemas financeiros, pois eu estava desempregada. Eu me lembro que eu estava trabalhando, né? Aí eu tinha saído de um serviço, comecei a trabalhar numa creche. Aí eu tinha saído da creche, mas eu trabalhava também num restaurante. Aí eu tinha saído dos 2 serviços e eu estava sem fazer nada em casa. E eu achei importante contar toda essa história, que alavancou tudo, né? Aí uma tarde eu falei para minha mãe, eu tô precisando trabalhar. Aí eu fui no salão da Julieta e perguntei, vocês estão precisando de manicure? A Julieta me contratou, eu fiz a unha dela, fiz a unha da Jéssica. E depois disso ela falou para mim, tu pode começar a vir, eu vou te chamar, me deixa o teu número. E nisso eu comecei a trabalhar lá. Só que eu já sabia que eles eram, na época eu era católica, né? A minha família toda foi católica e vai ser até o fim, eu acho, também. E eu me lembro que eles eram evangélicos e assim eu pensava, meu Deus do céu, como é que deve ser a igreja deles, né? Porque eles eram totalmente diferentes de qualquer evangélico que eu já tinha conhecido. E eu tinha muito preconceito com pessoa evangélica, porque eu achava que era muito... As pessoas, elas eram muito arrogantes, sabe? Que elas se achavam demais,
que também elas eram muito falsas, assim, sabe? Eram hipócritas. Eu pensava isso, né? Aí, depois desse tempo, eu conheci o meu namorado, que é o João. E depois disso, ele falou assim pra mim... A primeira coisa que eu falei pra ele, na verdade, eu sabendo que ele era evangélico e eu sabia que eu era católica, eu falei pra ele, tu não mexe na minha... Tu não se intromete na minha religião, que eu não vou me intrometer na tua. E nisso eu comecei a perceber coisas diferentes nele que eu nunca tinha percebido em ninguém. Aí eu esperava encontrar calma, paz, né? Acalento, e eu encontrei bem mais do que isso. Eu encontrei uma família, encontrei irmãos, encontrei... parece aquela música, né? Mas encontrei Jesus mesmo, que está comigo em todos os momentos agora da minha vida. Eu não sei como eu vivia antes, sem... Eu não esperava encontrar... Como é que eu vou dizer? O que eu esperava encontrar era uma palavra para mim poder me descansar um pouco, me aliviar daquele estresse, daquela tensão toda. E eu acabei tendo um turbilhão de emoções, que nem eu falei, eu fui muito bem acolhida, todo mundo veio, ninguém me conhecia. E aquilo ali para mim era um momento que eu precisava, eu tive o carinho e o apoio de pessoas que eu não conhecia. Eu fui para a igreja em busca da minha família, da união, da transformação da minha família. E Deus respondeu minhas orações. Ele me deu uma família que eu nem imaginava, completamente diferente do que eu esperava. Aí, um certo dia, um sábado, eu olhei para ele e falei assim, eu vou no culto hoje junto contigo. Mas não sei por que eu pensei isso também, me deu um estralo. Aí eu fui. E eu tinha gostado, porque eu nunca tinha ido numa igreja que eu tinha escutado tanto sobre Deus do que eu escutei naquele dia. O retiro, para mim, foi maravilhoso, porque eu nunca pensei que eu fosse passar um carnaval num retiro, né, orando, conhecendo a Jesus, e fosse gostar disso. E eu amei, agora eu só fico esperando o próximo, aproveitando, né, claro, mas esperando, porque foi uma experiência maravilhosa. Eu ainda estava grávida, né, mas tu pensar que tu vai estar num lugar, e eu estava com a Ana Júlia ali comigo, né, quando que eu ia passar um carnaval assim, e passei carnaval em vários lugares e achava que aquilo era o máximo, e na verdade não, aquilo ali para mim não troco mais por estar em lugar nenhum, assim, o carnaval, que tá com vocês da Igreja Despertar, foi maravilhoso. A minha maior e melhor experiência na minha vida foi meu batismo. Foi quando me convidaram, vamos se batizar, e eu fiquei na dúvida, vamos, não vamos. Conversei bastante com Deus e achei que ele disse, a tua hora é agora. Depois de tantos lugares que eu já tinha ido, não tinha tido tantas emoções, tanta coisa boa na minha vida. Foi o melhor momento da minha vida. Lembro-me como se fosse hoje. O primeiro dia que eu fui no culto, o Lipe tocou um louvor que marcou muito a minha vida. E o nome do louvor é A Casa Sou Eu. E nele diz, e se quiser, mude as coisas de lugar. E como Deus é maravilhoso, Ele mudou tudo de lugar. Ele trabalhou na vida do meu filho e preparou ele para uma situação muito ruim que a gente viveu. Ele não só preparou, como ele salvou a minha filha de um sofrimento e até da morte, podemos dizer. Então, a partir daí, eu decidi entregar minha vida a Jesus.
A gente se batizou em fevereiro desse ano, eu e ele. E o dia do meu batismo foi um dos dias melhores que eu tive em toda a minha vida. E eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Deus me deu uma nova família, que são os meus filhos hoje, os meus irmãos da igreja, e me concedeu um emprego, onde eu consigo dar uma qualidade melhor de vida para meus filhos. Eu gostaria de ter conhecido antes a Jesus como eu conheci aqui, né? O meu recado é para ti que conhece, que já conheceu, sabe o amor que Ele tem por nós. Não deixe isso passar, não deixa para trás, não finge que não conhece. Aproveita, traz para a vida. Faz da tua vida um exemplo para as outras pessoas. E, como eu disse, eu gostaria de ter conhecido antes. A gente não pode voltar no tempo para poder viver de novo, né? Isso. Então, o que eu posso e o que eu estou fazendo é a cada dia conhecer mais, trazer para a minha vida, que está me transformando numa pessoa melhor a cada dia, uma mãe melhor, uma irmã melhor. E tudo, sim. Bom, o recado que eu tenho para deixar é que a gente tem que procurar Deus. Porque sem Deus na vida da gente, a gente não é nada, realmente. Porque a gente passa por tanta coisa e só Deus para vir e levantar a gente, dizer, não, calma, eu tô aqui, eu não vou te deixar. Então, quem não conhece, a Igreja Despertar é um momento para conhecer, porque além de ser um lugar acolhedor, são pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer, que tão pouco me conhecem, mas já me tratam como família. E isso, para mim, é tudo. Sei que às vezes nos questionamos a Deus sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Mas posso dizer, por experiência própria, que devemos crer, confiar e entregar a nossa vida nas mãos dele. E para as pessoas que não conhecem a nossa igreja, eu queria fazer um convite. Que venham conhecer, porque aqui a gente tem mais do que uma igreja, a gente tem uma família, que é assim como eu me sinto. E aos meus irmãos eu quero dizer que eu amo eles e que eu sou muito grata a Deus por ter colocado eles na minha vida. Aí eu pensava que a igreja Despertar era aquela igreja que era gritona, que chega aqui que eu vou pegar e colocar minha mão sobre a tua cabeça e tu vai cair no chão. Mas exatamente não era isso, né? E depois disso eu comecei a me impressionar cada vez mais. E eu senti uma vontade tão forte de continuar indo no sábado, sendo que eu não ia no domingo, porque eu ainda era católica. E eu pensava, minha mãe falava também para mim muito, que não era para mim ir para uma outra religião. E eu acabava trazendo isso para mim, sabe? Não escutando o meu eu. Não dizendo que minha mãe está errada, muito pelo contrário. Aí eu acabei participando, né? Eu falei pro João assim, eu vou no domingo hoje. Aí ele falou, então tá bom. E ele já tinha começado a ir pro quartel, que ele teve que se alistar e tudo mais. Ele tá até hoje também lá, graças a Deus. Aí eu fui, gostei, mas eu pensei, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu me senti tão aliviada, assim, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu estou me deixando? Será que eu estou indo porque eu quero ir? Será que eu estou indo por conta do João? Eu não estava entendendo o meu sentimento. Mas mesmo assim, eu comecei a frequentar, e o que mais me marcou nessa trajetória foi o meu batismo, né? Eu acho que para todo cristão assim, o batismo é uma parte mais o batismo é a parte mais importante, né? Porque eu tanto
falava para mim mesmo, julgava e também me forçava a mim mesmo a não me batizar, a não frequentar a igreja, a seguir os princípios que foram impostos para mim, que eu acabei não escutando o que eu queria. E quando eu escutei, foi algo tão importante, porque naquele dia, no dia que eu fui me batizar, eu estava sentindo uma tristeza muito grande. E eu me lembro que a gente tinha os momentos de reflexão em que as gurias se juntavam na grama e a gente ficava, eu não conseguia estar ali. Eu não conseguia estar perto delas, né? E eu saía, caminhava, respirava um pouco, ia no banheiro, sabe? Eu tentava evitar um pouco quando eu estava chorando, e quando eu choro ainda eu tento evitar um pouco as pessoas, sair de perto, né? Para fingir que tá tudo bem. Isso eu tenho que mudar muito. E aí, no dia mesmo que eu fui me batizar, isso foi nos dias que foram acontecendo, no dia mesmo que eu fui me batizar, que foi no domingo, eu não sei, sabe? Eu estava me sentindo tão triste, porque a tristeza que eu estava sentindo é que eu estava fazendo alguma coisa que eu queria, só que a minha família não estava ali. E que também, quando eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, foi muito difícil, assim, foi muito difícil. Porque independente que tu é mais velha ou que tu tá começando a trilhar um outro rumo na tua vida e tu tá vendo que é tu que vai ter que arcar com as tuas coisas, a família, ela continua sendo a coisa mais importante da tua vida. E falar com a minha mãe foi muito, muito complicado. Mas agora eu vejo que foi bom eu falar, porque se eu tivesse escondido, tinha sido pior. Aí, pela manhã, eu conversei, eu estava sentada, estava parada assim, eu olhei para o Gui e eu falei, ô Gui, vamos conversar? Vamos conversar. E a gente sentou, aí tinha um monte de gente passando e vamos sentar ali um pouquinho assim. Aí eu conversei com ele, eu me lembro que a única música que vinha na minha cabeça, que foi cantada, eu acho que foi no primeiro culto, foi aquela música da Gabriela Rocha, que é Nada Além de Ti, e aquilo ficou mexendo comigo, e aí eu falei pro Gui, ele falou assim, Flávia, escreve então. Não, eu falei, eu vou escrever algumas coisinhas e eu vou falar lá na frente. Aí depois, quando fechou tudo, tava super faceira, tava super aliviada, quando fechou tudo e tava dando desfecho, as pessoas estavam conversando sobre como é que tinha sido o retiro, o que tinha tocado nelas e tal. E eu me segurando ali, falando, não, eu não vou ali na frente, não vou falar nada, eu vou ficar bem quietinha. Aí o pessoal começou a cantar, né? Demonstrando que sentiram na hora, quando estava acontecendo o retiro. Aí eu falei, eu até brinquei, eu falei comigo mesmo, se for mais uma pessoa ali cantar, eu vou lá na frente. Aí eu acabei indo lá na frente, porque foi mais uma pessoa cantar, e acabei falando. E através disso, eu estou participando cada vez mais da igreja, e a Igreja Despertar é diferente de qualquer outra. Também porque eu não fui em nenhuma, mas para mim ela é diferente de qualquer outra, porque aqui não é pessoas, aqui é família. Aqui, se tu chora, a gente se preocupa. Aqui, se tu precisa, a gente corre atrás junto contigo. E eu te deixo um conselho. Não seja tão duro contigo mesmo. Porque tu é humano. E tu tá aqui na igreja. Tu tá conhecendo Deus. E tu tem irmãos que conhecem Deus. E que tu pode confiar neles. E quando tu precisar, a gente vai estar aqui contigo.